Episódio 5 do perdão. Então, o perdão, ele é o sabor da vida. Grava isso. O perdão, ele é o sabor da vida. Então, vou falar aqui por metáforas e você vai aprender mais sobre o perdão. Então, tem gente que ela desanda a maionese. Tem gente que ela azeda a maionese. Tem pessoas que viajam na maionese. E pessoas que deixam a maionese no ponto. A maionese saborosa. Então, mas esse assunto aqui que eu estou falando não é sobre maionese, mas sim sobre quem você é, sobre que atitude você vai tomar nas horas da dificuldade, sobre que tipo de pessoa você é, você se torna, você escolhe ser. Então, vamos para a sacada de sabedoria. Então, tem pessoas que elas viajam na maionese, ou seja, elas ficam fazendo coisas que elas se autodestroem a sua vida todo santo dia. Ela fica só fazendo coisa errada, fazendo asneira, fazendo besteira. Ou tá tudo bem e ela vai brigar. Simplesmente ela se raiva, briga, bota o pé pela mão e faz tudo errado. Tem pessoas que elas desandam a maionese, ou seja, é a autossabotagem. A pessoa está indo tão bem, tudo na vida dela está fluindo tão bem, tão tranquilo, só que aquela tranquilidade incomoda ela. Eu já vi pessoas assim, aquela tranquilidade, aquela paz incomoda ela. E ela faz uma coisa chamada autossabotagem. Ela se autossabota. Então, ela mesma cria uma situação para a coisa desandar. Ou ela tá vindo firme num propósito, firme e forte, com a mentalidade firme, ela deixa por imprudência ou por insegurança a maionese desandar. Existe as pessoas que elas deixam a maionese no ponto. Como deixar a maionese no ponto? Através do perdão. O perdão, ele é o ponto de equilíbrio. O perdão é o que dá sabor à vida. Sem o perdão, nem eu, nem você, nós não teríamos a salvação da nossa alma sem o perdão. Sem o perdão, nós não seríamos pessoas abençoadas. Sem o perdão, não teria como nós dar continuidade à nossa fé. A nossa fé só é lapidada, ela só é moldada, ela só é qualificada através do perdão. Então, os fariseus, os judeus, as pessoas daquela época que praticavam a lei, vou dar um exemplo aqui, Caifás. Ele seguia a lei e os outros sacerdotes seguiam a lei na risca. Só que essa lei, ela muitas das vezes condenava. Essa lei condenava. E Jesus, ele veio complementar a lei. O que ele colocou? Incrementou na lei. A lei era tão rigorosa, tão rigorosa, tão rigorosa, tão pesada, que muitas pessoas se prejudicavam por causa da lei. Outras até morriam. Mas o Senhor Jesus incrementou na lei de Moisés o perdão, a misericórdia e o amor. É o que estava faltando naquela lei de Moisés. Então, a misericórdia, o amor foi incrementado. Quando trouxeram aquela mulher que ia ser apedrejada pela lei de Moisés, ela teria que ser apedrejada. A lei arrisca era para apedrejar a mulher. Mas o Senhor Jesus pegou e escreveu no chão e falou a seguinte palavra: aquele
O qual de vocês nunca pecou, nunca cometeu nenhuma coisa errada, Deus da nascença até hoje, né? Nunca pecou, que atire a primeira pedra. Aí de imediato, todos aqueles homens abaixaram a pedra. Por quê? Porque todos pecam, todos pecaram. É bíblico que todo ser humano erra. Não tem nenhum ser humano que é perfeito. O único que foi perfeito, o único que foi perfeito, o perfeito sacrifício foi o nosso Senhor Jesus, que deu a vida lá na cruz para nos perdoar, para nos salvar. Então ele incrementou ali o amor, a compaixão e a misericórdia. E a lei de Moisés se completou, se complementou, porque era o que estava faltando. Era o que estava faltando. Ali, muitas das vezes, mesmo aqueles homens seguindo a lei, eram pessoas impiedosas, eram pessoas duras de coração, pessoas que elas seguiam a risca, mas não queriam nem saber da compaixão, não queriam nem saber do amor, não queriam nem saber da misericórdia. Então, quando alguém errava, a punição era grave, era pesada, o jugo era pesado. E aí Jesus vem para despedaçar o jugo e liberou o perdão. E ele falou: mulher, seguinte, vai e não peques mais, porque teus pecados foram perdoados. Teus pecados foram perdoados. Agora tu vais e não peques mais, para que coisa pior não te aconteça. Então, ela foi perdoada. Ela recebeu o perdão mesmo sem merecer. Isso se chama a graça imerecida. Nós não merecemos o perdão, mas Deus, pelo amor, ele nos deu o perdão. E para contribuir com esse perdão, a gente segue a Deus, a gente sacrifica a nossa vida para entregar para Deus. A gente abre mão da nossa vontade para entregar para Deus. Então, muitas pessoas pensam assim: eu não tenho que fazer nada porque Jesus já fez. E não é assim. Não é assim. Jesus sacrificou grandemente, sacrificou toda a vida dele para liberar o perdão para nós. E aí agora nós temos que sacrificar a nossa vontade, sacrificar a nossa carne para continuarmos na compaixão e na misericórdia, receber esse perdão, como Jesus falou, agora vais e não peques mais, ou seja, agora tu vai e sacrifica o teu eu, a tua vontade, para não voltar mais para o caminho errado, para não voltar mais para o caminho errado, para não voltar mais para a vida errônea. Então, Jesus falou: pegue a tua cruz e segue-me. Então, a pessoa tem que também seguir o caminho da cruz, ou seja, o caminho do sacrifício, o caminho da retidão, o caminho de negar a sua vontade errônea para fazer a vontade de Deus. É assim que acontece o perdão. É assim que a maionese fica saborosa, fica no ponto certo. Então você não vai, não é? Não vai desandar a maionese. Não vai azedar a maionese a partir de hoje. Não vai fazer a coisa errada. Você vai deixá-la no ponto. Você vai deixá-la no ponto. Como? Através do perdão, através da compaixão e através da misericórdia. Então você não vai fazer a coisa errada, você vai fazer a coisa certa a partir de hoje. Então o perdão ele te dá uma nova vida. Mas você tem que continuar rejeitando a sua vontade, a vontade da carne, para fazer a vontade do Espírito. É assim que funciona e é assim que a gente cresce a cada dia, em todos os dias, todos os momentos, em todos os sentidos. Tchau.